Olá, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultaneamente pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Agradecemos também ao Gilmar Nunes, que está nos mandando uma mensagem aqui, ele que é do Ótica Santos, há 5 anos, visivelmente é melhor. Um grande abraço, Gilmar, que também deve estar esperando se sai rodado, se não sai rodado no fim de semana ainda. Matheus Beltrão, mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Matheus? Satisfação? Tudo bem, satisfação mais uma vez. Matheus, essa chuva toda, traz prejuízo, sem dúvida nenhuma, a todos os esportes. Apesar de ter lá no teu espaço uma grama sintética, mas não tem problema elétrico, grama, muita chuva, Matheus? Mas mesmo assim tu está conseguindo joquear daqui, joquear dali, tu vai ter que, em vez do pessoal usar tênis, usar galocha, Matheus. Verdade, Tesses. E olha que eu não sou nenhum bom meio armador, mas eu tenho que ser bom de drible nessas horas, Eu tenho que ser um bom meia, aquele que distribui bem a jogada, ter bom drible. Eu tenho que ser o ponta, aquele que faz uma boa jogada em velocidade para dar uma driblada e driblar a marcação adversária. Porque nessas horas a gente tem que driblar o quê? As intempéries do tempo, A gente tem que driblar as dificuldades que a gente tem, Já mandando um salve aí também para o pessoal que nos acompanha. É importante salientar que a gente trabalha com um complexo esportivo privado, que é a Cidade Esportiva da Bola, mas que também tem as suas dificuldades. Também a gente sofre quando chove muito, às vezes represa um pouco de água. Na quadra 1, por exemplo, nós temos um lado da quadra que muitas vezes acaba represando um pouco mais de água. Nós temos mesas e cadeiras na parte de baixo, próximo à quadra 2, que na quinta-feira eu fui dar uma verificada, e tinham cadeiras caídas com barro e não dá nem muito para limpar agora, porque a gente ainda está convivendo com a chuva. Então são situações que a gente enfrenta, que a gente tem que passar por isso, tocar o barco para frente e saber lidar para poder manter a nossa carga horária de trabalho, que sofre alguma avaria, mas a quadra estando em condições, tendo apta para jogo, o pessoal sempre gosta de jogar uma bolinha. Pois é, o planeta ali, o Planeta Bola tem várias atividades, paralelas também, com outras quadras, e tem competições que estão em andamento, E o pessoal não fica te atazanando aí, Matheus, porque o pessoal quer jogar, O pessoal quer praticar esporte, A gente sempre tem bom senso e diálogo na hora de tomar as decisões. A gente tem que avaliar muito o impacto que a questão climática vai nos causar, enquanto um espaço que dá a possibilidade das pessoas gratuitamente acompanharem as partidas das competições. Ou seja, como é que eu vou oferecer condições de jogo para as equipes numa determinada fase de competição, se a estrutura não está adequada para o público, no sentido de que tenhamos um temporal e que as pessoas não vão conseguir estar bem acomodadas. Aí se torna inviável fazer a prática de um jogo de competição. Agora, não chovendo ou sendo uma chuva mínima, a gente consegue abrigar normalmente as pessoas no nosso espaço fechado, até mesmo no espaço aberto, As pessoas muitas vezes conseguem ficar, então a gente tem uma boa estrutura e oferece isso para aquelas pessoas que praticam o futebol 7, que jogam e que acompanham as nossas competições também. Sem dúvida nenhuma. Bom, terias, esse final de semana alguns jogos, Como é que tá? O que tu já pensou a respeito? Tu tem exame, eu sei que tu tem acompanhamento aí direto com a meteorologia. Quais são as perspectivas aí, Matheus? As perspectivas são boas, porque a incidência de chuva no sábado é muito pequena, o domingo praticamente não chove, então a gente já está com a programação confirmada da primeira fase eliminatória da nossa Copa Planeta Bola Institucional de Futebol 7 Série A 2025, que é a fase quartas de final. Até em função da gente conseguir lidar melhor com a questão da arbitragem e até com a contrapartida deles, a gente está com 2 jogos programados para o sábado e 2 jogos programados para
o domingo. 2 sábados e 2 Dois domingos. sábado à noite e 2 domingo pela manhã. Então como é que vai funcionar? No sábado, 7h30 da noite, vai ter o primeiro jogo. Entre o Made in Santa, que foi líder do grupo A, contra a Associação Atlética Argentino Júnior Santa Maria. Foi a equipe quarta colocada no grupo B. Às 9 horas, jogam Made in Passo, a equipe que ficou na segunda colocação do grupo A, contra a equipe terceira colocada do grupo B, o Sport Clube Red Bull Liverpool. Portanto, Made in Santa e Argentino Júnior, 7h30, e 9 horas, Made in Passo e Liverpool. Aí alguém pode estar perguntando, por que vocês não colocaram 8h30 o segundo jogo? Porque a gente acredita que, dando esse tempo de intervalo, a gente consegue se organizar melhor com a equipe da transmissão, a equipe do Canal 7, que também consegue fazer melhor as entrevistas. O pessoal pode ter mais tempo de aquecimento também para o segundo jogo, pode se organizar melhor, então tudo isso facilita Se tiver que dar uma passada o nosso trabalho também. numa plana Exatamente. na quadra, dar uma limpadinha. Isso tudo facilita para nós trabalharmos também. E no domingo de manhã, sábado, dia 21, portanto, esses 2 jogos, e no domingo, no dia 22 de junho, a gente terá 2 jogos que complementam essa fase quartas de final. Às 10 horas da manhã, jogarão União Camobi Futebol Clube, a equipe primeira colocada do grupo B da competição, contra a equipe que ficou em quarto lugar no grupo A, o Los Hermanos. Esse jogo está programado para as 10 horas da manhã, certo? E no horário de 11 horas e 30 minutos, ou seja, tendo também um tempo de intervalo, jogarão o Futebol Clube Barça Bir, segundo colocado do grupo B, contra a equipe terceira colocada do grupo A, o Tamoio Futebol Clube. Ou seja, um jogo às 10 horas, União Camobi e Los Hermanos, e Futebol Clube Barça Bir e Tamoio Futebol Clube jogam às 11h30. Lembrando para os nossos telespectadores que, em caso de empate em alguns dos jogos, em um ou mais jogos, a disputa é nos pênaltis. E pela regra, pelo livro de regras da Confederação do Brasil Futebol 7, não são 5, mas sim 3 cobranças alternadas por cada equipe na primeira série. Chama pena de shootout, né? Na verdade, a gente trabalha com um pênalti, a gente não está mais trabalhando com shootout. Com pênalti mesmo. Por quê? Mesmo. Porque a gente percebeu em algumas competições que a gente já organizou que o shootout já nos causou um transtorno. Teve uma certa vez, até não vou dar o nome da pessoa aqui, porque eu acho que não cabe, mas o exemplo cabe, o árbitro disparou o cronômetro para que um atleta que fosse em direção à bola tivesse, como diz a regra, 5 segundos para resolver o lance. Ele tinha um tempo X para resolver um lance rápido, certo? E aí o árbitro esqueceu de paralisar o cronômetro. E aí deu toda uma polêmica. Então a gente entende que no pênalti não há questão da cronometragem. E isso nos facilita bastante. Por isso que o livro de regras que a gente trabalha da Confederação do Brasil, ele permite que você decida uma partida eliminatória que termine empatada, ou em disputa do shootout, que aí seria uma cobrança alternada para cada equipe, direto já, ou em cobranças de pênalti, cair numa primeira série a 3 alternadas para cada equipe, vindo na sequência uma em uma. O pessoal que está nos acompanhando, que não sabe o que é o shootout, que não acompanha, o jogador teria condições de sair jogando com a bola em direção ao goleiro para tentar finalizar. Exatamente. Né? Eu lembro que esse shootout é algo que nem todo mundo está adaptado também. Nem todos os atletas estão adaptados. Durante o jogo ele ocorre. A partir da 6ª falta coletiva de uma equipe, já é shootout. Vou dar um exemplo. Uma equipe como União Camobi, ele comete a 6ª falta, a equipe comete a 6ª falta coletiva, o adversário vai ter um shootout a favor e assim sucessivamente. Lembrando que essas faltas são contabilizadas por tempo de jogo, mas na disputa, em caso de empate em fase eliminatória, a gente
tem preconizado Pode optar por a pênalti. disputa dos pênaltis, até porque facilita para todos que estão envolvidos no E o processo, que pênalti no conhecem 7 mais. é que nem salão, como é que se faz a cobrança? É na marca ou como é que... Tem a marca. Ah, tem a Tem a marca. marca do pênalti? certinho. Ah, legal, eu não sabia. Tem a marca certinha para fazer a cobrança, facilita para a arbitragem, todo mundo entende, todo mundo já está Sim, acostumado. quando faz o congresso Então- técnico já explica, né? Então a gente já explica, já passa. Na verdade, a gente já adaptou isso faz algum tempo, porque numa edição de Copa Plena da Bola a gente teve esse problema, então a gente resolveu fazer essa adaptação de acordo com o livro de regras, já que ele nos permite, para que a gente possa decidir as partidas de fase eliminatória de uma maneira mais tranquila, sem maiores transtornos. Então está confirmado, final de semana, os jogos da Copa, né? Estão confirmados. Independente de ter algum chuvisco, alguma coisa assim, mas a tendência, segundo o Matheus, Não, os jogos estão confirmados, Estão confirmados. E não há qualquer perspectiva de alteração, até porque a gente está ligado na previsão do tempo e a gente tem 100% de certeza e vamos conseguir manter os 2 jogos no sábado e os 2 jogos no domingo. Matheus, alguma outra competição aí pela frente que tu Sim. tá sempre planejando alguma coisa, tá sempre inventando alguma coisa. Então, A gente precisa ter ideias, né? Só que essas ideias, tanto da minha parte quanto do Miguel Morari, elas partem, primeiro, do diálogo que a gente tem, não só entre a gente, mas também o pessoal que é nosso cliente, que participa das nossas competições, e de tudo aquilo que a gente observa no cenário do futebol 7 e no cenário nacional, tem competições esportivas também. Então a gente tem agora essa fase quartas de final da Copa Plena da Bola, no final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, para a gente fecha essa fase. E aí na segunda-feira, é importante frisar isso, nós já teremos às 8 horas da noite uma reunião com os clubes interessados em participar da divisão de acesso, que vai valer 2 vagas, pelo menos é o que está previsto agora, mas os clubes podem pleitear um número maior de vagas para a Copa Plena da Bola Rede Social de Futebol 7 Série B 2025. Então esta competição ela vem antes da Série B, que como a Série B tem 12 equipes confirmadas, a gente vai saber através do acesso quantas mais equipes formarão parte desta Série B deste ano. Com Série B, com acesso. Exatamente. E só para vocês terem, e só para os telespectadores terem uma ideia. A gente vai fazer uma reunião agora na segunda-feira, que é uma reunião de tira dúvidas, às 8 horas da noite, lá na Sociedade Esportiva Planeta Bola. E na sexta-feira, um congresso técnico. Também, mais ou menos previsto no mesmo horário. A gente marca 8, sabe que começa 8h30. Na verdade, nós temos uma lista de 11 equipes já interessadas e aptas a participar desta competição. Nós temos o Eu Tentei Futebol Clube, o La Máquina Futebol Clube, nós temos o Blackout Futebol Clube, que é uma equipe originária do Beco Futebol Clube, é como se fosse uma outra equipe que vai usar alguns atletas do Beco Futebol Clube. Nós temos o Fora da Barca Futebol Clube, o Esporte Clube Botafogo, nós temos o Corinthians Futebol 7, o Complexo F7, uma equipe nova formada agora chamada Let's Go, que é uma equipe que é de um amigo do Christian Seidenes, que é coordenador do Lockout F7 Luz Golostin, que faz parte da Série A. Um outro amigo dele também, chamado Christian, montou uma equipe para jogar o acesso, mais para resenha, para participar, para ter um lazer ali na competição. O Meia Boca Júnior Santa Maria, o Ousados Futebol Clube e o Lasionados. São 11 equipes que estão, a princípio, já pré-confirmadas para participar da competição. Ah, já estão pré-confirmadas. Pré-confirmadas, que elas vão na reunião segunda-feira, sim. já tiram as dúvidas. A gente já vai passar o processo de pagamento das inscrições também. Eu acredito que 99% dessas equipes vão confirmar a presença. Aí a gente faz o congresso técnico na sexta-feira, já dá já planeja o modelo de competição, também o início da competição. Que, se possível, se assim a gente já conseguir organizar um modelo,
a gente já faz o próprio sorteio na hora lá, dos confrontos até o fim da primeira fase. E aí depois se estabelece os horários, as datas, os horários. As datas já ficam estabelecidas também, aí os horários de jogos a gente depois estabelece e já planeja o início, que como eu falei, já dá em breve, no mês de julho, o pontapé inicial dessa competição, porque a ideia é que ela termine em agosto, para que a gente possa começar a Série B da Copa Planeta Bola em setembro, para que ela termine em novembro. Em paralelo à Copa Planeta Bola Série A, Série B e o próprio acesso, nós teremos este ano a primeira edição da Copa Planeta Bola Feminina. Vai fazer então a feminina. Vamos fazer a feminina em parceria com a Thierry lá do São Miguel. Ela tem uma ótima relação com a gente. Eu particularmente me dou bem com toda a família, está sempre ali conosco. Então a gente vai fazer a primeira Copa Feminina. Segundo informações da Thierry, só no lançamento da ideia de fazer a competição, rapidamente chegou a um número de 16 equipes femininas interessadas em jogar essa competição de futebol 7. Então essa competição ela tem um planejamento inicial para começar em agosto ou no máximo setembro, e aí a gente não usará, como na divisão de acesso e na Série B, o sábado à noite ou o domingo pela manhã. A gente usará os horários do domingo à tarde. Aí ficou melhor, aí já vai ter terminado também o futsal da Superliga, que as meninas estão jogando, então a gente vai conseguir fazer esta competição. Também está previsto, em parceria com São Miguel, a realização conosco, e aí uma organização mais própria do São Miguel, que a gente não tem o mesmo envolvimento como nas demais competições e a Copa Feminina, a Copa Dubai de categorias de base. O São Miguel já tem esse planejamento, através da Thierry, de fazer também esta competição conosco. E o Miguel Murari deve fazer ainda este ano a sua própria Copa Murari Esportes de categorias de base. Ou seja, a gente tem um calendário cheio pela frente. A gente quer terminar todas as nossas competições em novembro, todas elas, para que a gente possa, em dezembro, fazer um jogo festivo, fazer um campeão da A. De repente bola uma Supercopa, hein? Fazer um campeão da A contra o campeão da B. Tipo. Exatamente, que a gente já fez ano passado. Na verdade, não ficou para 2024, né? Ficou para esse ano de 2025 mesmo. Mas para esse ano a gente pretende encerrar tudo em novembro, para dezembro focar só nessas atividades. E quem sabe aí, e aí é uma ideia que eu particularmente tenho já há algum tempo, mas que a gente ainda não conseguiu consolidar. Eu espero que para esse ano, quem sabe, seja possível a gente fazer um veterano também de futebol 7. O pessoal já tem me cobrado bastante. A única questão que tem nos atrapalhado um pouco é que é o nosso calendário mesmo, e o fato de que também nós temos agora competição de verão, por exemplo, do 35 já, que tem ocorrido no campo 11, então a gente tem alguma dificuldade, mas quem sabe para o ano de 2026, aí, pelo menos para janeiro e fevereiro, a gente consiga planejar alguma coisa. Bom, espaço tu tem, já começou a construir teu apartamentinho para ficar morando ali, e pelo jeito vai ter que morar ali, Matheus. Pois é, eu essa semana que eu ainda ando um pouco ruim da gripe, tosse, garganta, eu fiquei eu fiquei de sábado até quarta, de sábado a quarta eu só saí na terça-feira para ir ao Planeta conversar com o meu sócio, Miguel Murari. Ontem eu dei uma passada lá de noite, rapidamente. Hoje, se possível, eu darei uma passada, mas sem grandes envolvimentos a nível de convívio público ainda. Espero em breve estar 100% recuperado. A gente consegue ainda fazer os nossos trabalhos internos via celular, via notebook, um marketing, um site, enfim, porque a gente precisa dar andamento também, não só ao material de divulgação dessa fase de quartas e final, algumas coisas que ainda faltam, de jogadores de destaques da 7ª rodada, que a gente sempre publica no Instagram, das partidas que ocorreram, classificação, raio-x, para que a gente possa também dar andamento a outros trabalhos que a gente tem, que a gente já está envolvido aí em inscrição de atletas e membros de comissão também nessa divisão de acesso. E uma das grandes dificuldades que eu tentava acertar de todas as maneiras, né, com a qualidade técnica, inclusive,
Situação da arbitragem, está conseguindo arbitragem para tanta competição, Matheus? Olha, o seguinte, a gente trabalha hoje por uma opção nossa e com o aval dos representantes das agremiações com a Expro, coordenada pelo Rafael Daqui mesmo é de Alves. Santa Cruz? Aqui, Não, a Expro é de Santa Maria. Né? A Expro, ela é coordenada pelo Rafael Alves e pelo Luiz Guilherme Lampert. Então a gente está trabalhando com a Expro na Série A. Ainda não batemos o martelo exato sobre divisão, sobre arbitragem para a divisão de acesso e também em relação à Série B. No feminino, a gente já tem aí uma ideia que a Thiele já está encaminhando uma ampla arbitragem. Se não me falha a memória, é a Associação do Cleri, que vai trabalhar com a Thiele na competição feminina, porque a parte da arbitragem da Copa Feminina, quem está negociando é a Thiele, e acredito que será essa a equipe de arbitragem que trabalhará nesta competição, certo? Então, assim como ela deve trabalhar com essa mesma equipe na Copa do Bairro de Base, então, a gente tem espaço também, não só para a Expobra, mas para outras associações de arbitragem que queiram também poder trabalhar conosco. A gente tem inúmeras competições e está em aberto para está aberto também para que outras associações possam também vir a trabalhar conosco, porque a gente sabe que são tantas competições que muitas vezes uma associação só não consegue dar demanda de todas as competições que a gente tem pela frente. Bom, me diz uma coisa, Matheus, dentro dessa filosofia de vocês aí de abrir espaço, né, para o futebol 7, tu ainda tem espaço para o pessoal que quiser participar? Tem, a gente tem espaço sim. O que eu sempre recomendo para as pessoas que querem participar das nossas competições? Se você monta uma equipe, procura ter um fardamento, uma logomarca e comece a treinar com a gente. O meu contato, inclusive, é o WhatsApp 99918-9202, 99918-9202, ou seja, as pessoas podem me procurar, podem começar a marcar amistoso, podem começar a treinar com a gente, e aí, aos poucos você vai sendo inserido nesse contexto das nossas próprias competições. Então ainda o pessoal pode procurar. Pode me procurar à vontade. A gente ainda tem vaga aberta para a divisão de acesso, para quem quiser participar também. É só me procurar. Algumas pessoas me procuraram, mas não bateram um martelo, porque a gente sabe que a atividade financeira também pesa, enfim. Mas a gente ainda tem vaga em aberto para a divisão de acesso. A gente só deve realmente encaminhar o fechamento das vagas já com a reunião de segunda-feira. Matheus, me diz uma coisa, dentro da tua experiência aí que tu tem com o 7, me diz uma coisa, o pessoal que está em dúvida, né, principalmente do 35 aí, que está naquela passagem do futebol de campo, futebol 7, e fica na dúvida, será que eu vou me adaptar ao futebol 7 ou não? Consegue. E aí eu vou citar exemplo de alguns atletas que jogam comigo nas nossas competições ali no Plano da Bola e que são jogadores bastante conhecidos no nosso futebol, né? Seja na categoria 35 ou na categoria 40 anos. E eu vou citar dois. O Adriano Palmeira Machado, que é um dos fundadores do Tamoio Futebol Clube, que é uma referência. E nós temos o Bizuca, que é um jogador bastante conhecido também e que defendeu na Série A a equipe do São Miguel Futebol Clube. A gente já teve jogando conosco também o Tião, o Tiacho. Então a gente sempre conta com atletas experientes. O Valdir também já jogou conosco na equipe do Largados, que coordena o Uberlândia na categoria 40 anos. O meu próprio colega de trabalho, Daniel Niederauer, que é atleta do Uberlândia 40, muitas vezes joga conosco também. Então a gente tem aí um leque de atletas de mais idade que já jogam no futebol de veteranos e que continuam jogando conosco. O goleiro Rafael Silva do União Camobi. E se eu for citar aqui, é uma lista grande de pessoas que inclusive já estão adaptadas ao futebol 7, o Elisandro, o Everson Matos do Deca, Giovanni Bordim, Fernandinho, que também é do futsal.
Então, é uma leva grande de atletas aí que estão plenamente adaptados ao futebol 7. Falando Elisandro, me lembrei de uma coisa, Matheus, até eu gostaria que tu me ajudasse nesse projeto. Estou com um projeto de fazer um resgate do tempo do futebol de salão antigo, da época do próprio Elisandro. E eu sei que tu também acompanhou um pouco daquela época, né? Sim. Chegou a acompanhar aí. Eu estava com intenção de fazer um resgate aqui e eu queria a tua ajuda nesse projeto, para a gente ver atletas, inclusive muitos deles estão com 7 contigo lá. O próprio Elisandro, por exemplo, né? É um jogador que tem Riso, tem Zeco, tem esse pessoal tudo que passou por aquela época. O futsal, lá, né? O futsal sempre teve, nos áureos tempos em Santa Maria, muita gente boa. Muita gente que marcou seu nome na história do futsal. Mas não são só atletas. Nós temos pessoas que se envolviam diretamente com a jovem, com a torcida, por exemplo, que estavam sempre nos jogos, a própria imprensa que acompanhou. Então a gente tem um nome muito forte, uma marca muito forte em Santa Maria, na modalidade do futsal, com grandes equipes, com grandes atletas, muita gente que fez história do futsal Santa Maria. Vou pegar os mais antigos, Jajá, Jacó, essa turma jogava muito futsal. Então o futsal sempre foi uma referência na cidade de Santa Maria. E acredito que um projeto como esse é maravilhoso, porque na verdade nós estamos, através da TV Santa Maria, recapitulando momentos marcantes da nossa história, do nosso futsal e de pessoas que, algumas hoje não praticam mais a modalidade, mas que são plenamente conhecidas pelo legado que deixaram. Matheus, o que tu diria hoje, né, para o pessoal, a gente estava falando, o pessoal que está tentando repassar para o futebol 7, qual é a principal característica, né, que teria que ter o jogador do campo 7, que teria que alterar? Olha, eu acho que o futebol 7 ele é um jogo de bastante intensidade. Ele é um jogo muito intenso, um jogo muito dinâmico, até pela quadra que nós temos, que é a quadra principal, que ela não é uma quadra muito grande, mas ela está dentro do tamanho oficial para uma competição. O jogo acaba se tornando muito dinâmico, muito versátil, muito eletrizante. A bola para muito pouco. Dá-lhe um pouco, uma equipe está atacando, quando vê a outra já está no contra-ataque. Então você precisa ter muito vigor físico, muita vitalidade para você conseguir jogar futebol 7, além de ter uma boa leitura, um bom posicionamento. O Adriano Palmeira Machado, que é o que eu cito, o Ceará, que jogou na nossa dupla regional. O Ceará, por exemplo, já não tem mais o vigor de outros tempos, mas ele é um jogador que, pela qualidade dele, pelo toque de bola, pela noção do espaço e da maneira como ele pratica o futebol 7, ele consegue ainda jogar em alto nível. É um cara extremamente respeitado e benquisto. Então, o futebol 7 ele é um esporte que é gostoso, que é bacana de se praticar, justamente porque ele é muito dinâmico, ele é muito versátil e a cada minuto as coisas mudam. É impressionante como dar para quem vai jogar uma competição, por exemplo, tá 2-1 jogo para uma equipe, faltam 3 minutos, dá-lhe um pouco 3-2 para o adversário. Então é um jogo onde você tem que estar ligado o tempo todo. Existem as trocas para isso. E é interessante que as pessoas que querem praticar futebol 7, que querem se inserir nessa modalidade, acompanhem algum jogo de competição de qualquer confederação nacional, federação estadual pelo YouTube. Ficam gravados para você ver como é que funciona a dinâmica, a intensidade, a maneira de se jogar. Procure estudar um pouco mais a modalidade. O que eu digo sempre? Isso é algo que eu guardo dentro de mim há muito tempo. Tem muita gente que vem do futebol de campo jogar futebol 7 que acha que vai conseguir correr com a bola. O espaço é menor, a marcação é mais em cima, então você não tem toda aquela liberdade de correr com a bola. Quem vem do salão se adapta um pouco mais fácil. Já tem uma dinâmica melhor de jogo, um toque melhor de bola. O Fernandinho é um grande exemplo, né? É um salonista fantástico, muitos anos jogando futsal em alto nível e é um jogador de futebol 7 também maravilhoso que consegue apresentar tudo aquilo que ele traz do futsal e ainda mais com a sua própria personalidade e qualidade do que ele aprendeu no futebol 7. Então, esse é o bacana e é o gostoso da modalidade. É essa dinâmica
que o jogo oferece. Legal. Qual mensagem quer deixar aí, Matheus? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na TV Santa Maria. Quero convidar todos, né, para que no sábado estejam com a gente lá na Sociedade Esportiva Planeta Bola. A partir das 19h30 o primeiro jogo, às 9h o segundo. A gente vai ter uma copa bem sortida, tem churrasqueira à disposição. Eu quero ir lá assistir um jogo, fazer um churrasquinho. Não cobramos nenhum valor por isso. Apenas a gente pede que a bebida é por nossa conta, porque a bebida é da casa. A gente tem sempre os lanches do nosso amigo Panqueca. Para quem não conhece, sempre foi uma referência ali no CDM, né, o tempo que trabalhou lá. Então, uma pessoa que veio de pastéis, enroladinho, faz uns lanches maravilhosos. A gente tem todos os tipos de bebida possíveis. A gente só não procura muito trabalhar vodka, essas coisas, mas algum tipo de energético a gente vende, então a gente trabalha com uma bebida variada aí que vai poder atender o gosto das pessoas que estão lá. E fora a emoção de você estar num evento, assistir os jogos, poder saber que nós temos equipe de transmissão, fotógrafo, arbitragem qualificada, toda uma infraestrutura voltada à competição e que faz com que a pessoa se sinta realmente inserida naquele contexto de Copa Planeta Bola, que é isso que a gente quer, né? Uma pessoa quando vai para uma pool party, digamos assim, ela está vivenciando aquele evento, aquela festividade. E é isso que a gente quer. A gente quer que todas as pessoas que lá estejam se sintam plenamente inseridas dentro da competição. Legal. Obrigado, Matheus. Bom Satisfação mais uma vez, igualmente. Estamos indo embora. Um abraço a todos, mas estamos de volta.